Há uma força silenciosa que molda o destino de cada ser humano. Ela não é visível, não se mede, não se pesa, mas determina o rumo das nossas ações, o tom das nossas palavras e até a energia com que enfrentamos o mundo. Essa força é o pensamento. E o estoicismo, uma filosofia nascida há mais de 2000 anos, nos ensina que é dentro da mente que se trava a verdadeira batalha da vida. Os antigos estoicos acreditavam que nada é bom ou mal por si mesmo. Apenas o julgamento que fazemos das coisas cria o bem e o mal. Epicteto dizia: não é o que nos acontece, mas como reagimos ao que nos acontece que nos define. Essa é a essência do pensamento positivo sob a ótica estoica. Não se trata de um otimismo ingênuo, de fechar os olhos para a dor ou de fingir que tudo está bem. É algo muito mais profundo. É o treinamento da mente para interpretar a realidade de modo que ela nunca destrua a tua paz. Quando se entende isso, o mundo deixa de parecer um inimigo. O caos perde o poder de te atingir e os problemas deixam de te dominar, porque tu aprende a dominar o que realmente importa, a tua própria percepção. O pensamento positivo, então, não é apenas pensar em coisas boas. É escolher conscientemente o tipo de pensamento que vai reger a tua vida. E essa escolha, segundo os estoicos, é o que diferencia o homem livre do homem escravo. Escravo é aquele que depende das circunstâncias para se sentir bem. Livre é aquele que cria o próprio estado interno, independentemente do que acontece fora. O estoico não busca um mundo sem dor. Ele busca uma mente que permaneça serena, mesmo diante da dor. E é nesse ponto que o pensamento positivo ganha o seu verdadeiro poder. Quando tua mente está voltada para o que é bom, útil e virtuoso, tu começa a transformar tua percepção. Aquilo que antes parecia um obstáculo passa a ser uma oportunidade de crescimento. Aquilo que te feriu se torna lição. O fracasso, antes motivo de vergonha, passa a ser treino para a tua alma. Tudo muda, não porque o mundo mudou, mas porque teu olhar mudou. Os estoicos chamavam isso de prohairesis, o poder interior de escolher tua atitude. Eles sabiam que não controlamos o que acontece, mas sempre controlamos o significado que damos aos acontecimentos. E é esse significado que constrói a realidade dentro da qual vivemos. Se tu enxerga o mundo como um campo de ameaças, vai viver em alerta, medo e tensão. Mas se o encara como um campo de aprendizado, tua mente se expande, tua coragem cresce e tua alma se fortalece. O pensamento positivo não é um truque mental, é uma prática espiritual. É o cultivo diário da serenidade, mesmo quando tudo parece ruir. É a decisão de não entregar tua paz às circunstâncias. E quando essa decisão se repete dia após dia, ela molda teu caráter, tua energia e teu destino. Pensa por um instante. Quantas vezes tu acorda e já permite que o primeiro pensamento do dia determine o teu humor? Uma preocupação, uma lembrança, uma notificação no celular e, de repente, sem perceber, tu entrega o controle da tua mente. O estoicismo te ensina a inverter isso. Começar o dia no comando do teu próprio estado mental. Respirar fundo, observar os pensamentos sem se deixar arrastar e escolher conscientemente o que vai ocupar teu foco. Porque o foco é a lente que dá forma à realidade. Tudo que tu alimenta cresce e tudo que tu ignora perde força. Por isso, o pensamento positivo não é negar o negativo, é decidir onde colocar tua atenção. O estoico observa a dor, mas não se identifica com ela. Ele sente o medo, mas não o deixa guiar suas ações. Ele reconhece o caos, mas permanece centrado. E é esse equilíbrio entre aceitação e domínio que cria uma mente verdadeiramente livre. O cérebro humano foi moldado para sobreviver, não para ser feliz. Ele busca perigos, problemas, ameaças. Mas a filosofia estoica nos dá o manual para reprogramar esse instinto.
Quando tu começa a observar teus pensamentos, percebe que muitos deles são repetições automáticas, ruídos herdados do passado, de medos antigos, de vozes que não são tuas. E então, com o tempo, tu aprende a substituí-los por pensamentos guiados pela razão e pela virtude. A disciplina mental se torna tua fortaleza. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escrevia todas as manhãs sobre o tipo de homem que ele queria ser naquele dia. Ele sabia que a mente precisava ser treinada como um músculo e que cada pensamento moldava seu caráter. Por isso ele dizia: a tua vida é aquilo que os teus pensamentos fazem dela. Essa é a essência do pensamento positivo no estoicismo. Não esperar o bem acontecer, mas criá-lo a partir da forma como pensas. Quando uma pessoa muda sua maneira de pensar, o mundo inteiro muda de cor. A tristeza continua existindo, mas já não te domina. A dificuldade continua presente, mas tu a encara com coragem. E o medo ainda aparece, mas já não dita teu destino, porque tua mente se torna teu abrigo. Um templo de calma, não um campo de guerra. Talvez esse seja o verdadeiro poder que os estoicos tentavam ensinar, que não existe poder maior do que o domínio da própria mente. Aquele que domina seus pensamentos, domina sua realidade. E aquele que domina sua realidade se torna invencível. Mas é importante entender que o pensamento positivo não é uma máscara, não é sobre sorrir enquanto tudo desaba. É sobre ter serenidade o suficiente para enxergar que o que desaba lá fora não precisa desabar dentro de ti. É sobre compreender que o caos é passageiro, mas o equilíbrio é escolha. E essa escolha só depende de ti. Um dos maiores desafios da vida é perceber o quanto nossos pensamentos são criadores. Cada palavra, cada imagem mental, cada emoção repetida constrói uma teia invisível que define o que atraímos e o que repelimos. O pensamento positivo, portanto, é uma forma de alinhar-se com o fluxo da razão universal, o logos, como os estoicos chamavam. Quando tu pensas com clareza, age com sabedoria. Quando pensas com virtude, vive com propósito. E quando pensas com serenidade, nada te abala. Talvez o segredo não esteja em tentar mudar o mundo, mas em mudar a forma como o percebemos. E nessa mudança silenciosa, o mundo se reorganiza ao teu redor. Porque a mente calma é como um lago, reflete com precisão a realidade. Mas a mente agitada é como uma tempestade, distorce tudo o que vê. Por isso, o primeiro passo para uma vida melhor não é agir diferente, é pensar diferente. E pensar diferente é começar a enxergar o bem onde antes só havia conflito. Se essa ideia te faz refletir, pausa por um instante e pensa. Quais pensamentos tu tem alimentado hoje? Eles te fortalecem ou te drenam? Escreve aqui nos comentários uma palavra que defina o tipo de pensamento que tu quer cultivar a partir de agora. Porque o simples ato de declarar isso é o primeiro passo da transformação. A mente humana é um jardim e cada pensamento é uma semente. Se planta medo, colhe ansiedade. Se planta raiva, colhe dor. Mas se planta coragem, colhe paz. E se planta gratidão, colhe abundância. A escolha está sempre nas tuas mãos, mesmo que o mundo pareça fora de controle. E essa é a verdadeira liberdade, a liberdade interior. Epicteto era escravo quando começou a ensinar filosofia. Ele não tinha poder sobre seu corpo, mas tinha poder sobre sua mente. E foi essa liberdade invisível que o tornou um dos homens mais livres da história. Isso é o que o pensamento positivo faz. Liberta a mente do aprisionamento mental, porque ninguém pode tirar de ti o poder de escolher como reagir. Nada é mais estoico do que isso. Quando o pensamento é guiado pela razão, o medo se dissolve. Quando é guiado pela virtude, o caos perde força. E quando é guiado pela esperança, a alma floresce. Não porque o mundo mudou,
mas porque tu aprendeu a enxergar o que sempre esteve aí, o lado luminoso da existência. No fim, o estoicismo não quer que tu te tornes frio, mas lúcido. Quer que tu sintas tudo, mas não seja escravo de nada. Quer que tu ames a vida em sua totalidade, inclusive as partes difíceis, porque até nelas há aprendizado, beleza e propósito. A verdadeira vitória não é vencer o mundo, mas vencer a si mesmo. Dominar o próprio pensamento é a arte suprema da existência. E quando tu entende isso, descobre que o poder de transformar a vida sempre esteve dentro de ti. Se essa mensagem ressoou contigo, deixa um poder interno nos comentários, para que a gente lembre juntos que a mente é o terreno onde nasce toda mudança. O estoico não foge da realidade, ele a transcende. E tu também pode.